Olá, sejam bem-vindos ao canal Cine Show. Antes de darmos início ao resumo do filme, já se inscrevam, ative o sininho e deixe o seu like e vamos falar sobre o filme. O Agente Secreto. O sol de janeiro ainda estava alto quando o ônibus cruzou a ponte sobre o rio Capi, Capira, Capibaribe. E Marcelo encostou o rosto no vidro embaçado para ver a cidade se abrindo diante dele como um mapa vivo, colorido, barulhento e completamente diferente de tudo que ele havia deixado para trás em São Paulo. Havia algo no ar de Recife que chegava antes de qualquer outra coisa. Uma mistura de maresia, de fritura, de tapioca e de música que vazava de cada janela aberta, de cada bar de esquina, de cada rádio ligado no volume máximo. Marcelo respirou fundo e sentiu pela primeira vez em muitos anos que talvez tivesse tomado a decisão certa. Ele tinha 42 anos, cabelos escuros com fios brancos nas têmporas, óculos de armação grossa que usava por hábito do que por necessidade real, e uma mala grande de couro marrom que carregava com o cuidado de quem transporta algo muito mais precioso do que roupas e pertences pessoais. Naquela mala estavam também as últimas peças de um passado que ele pretendia deixar definitivamente fechado, lacrado, esquecido em alguma gaveta do tempo que ele não pretendia mais abrir. Professor de tecnologia. Era assim que Marcelo se apresentava agora, e era assim que pretendia continuar se apresentando pelo resto de sua vida. Ele havia conseguido uma vaga em uma escola técnica no bairro de Boa Vista, uma instituição respeitada que formava técnicos em eletrônica e comunicação, áreas nas quais Marcelo tinha um conhecimento que ia muito além do que qualquer currículo poderia expressar. Seu diretor, o senhor Augusto Ferreira, um homem corpulento com bigode farto e sorriso fácil, havia ficado impressionado com a profundidade do reconhecimento de Marcelo durante a entrevista feita por correspondência e não havia hesitado em oferecer o posto. O ônibus parou na rodoviária do Recife e Marcelo desceu com sua mala, ajustou os óculos e olhou em volta. A rodoviária estava caótica, cheia de pessoas que chegavam e partiam, vendedores ambulantes oferecendo cocadas e cartões postais, famílias reunidas em despedidas emocionadas. E, por toda parte, aqueles enfeites de carnaval que,
Enfeitavam cada pilar, cada parede com fitas coloridas e cartazes de blocos e frevo. Marcelo havia esquecido completamente que chegava em plena semana de carnaval. Ele pegou um táxi e pediu para ser levado ao endereço do apartamento que havia alugado por carta. Um segundo andar em um sobrado no bairro de Casa Forte, indicado por um colega que conhecia a cidade. O táxi atravessou ruas que eram pura festa, com pessoas fantasiadas caminhando pelas calçadas, bandas tocando em largos e praças, confetes coloridos cobrindo o asfalto como um tapete infinito. O motorista, um senhor chamado Zé Luiz, que não parava de falar, explicou animadamente que aquele ano o carnaval de Recife estava particularmente intenso, que os blocos estavam maiores do que nunca e que o frevo nas ruas do centro era algo que precisava ser visto para ser acreditado. Marcelo ouviu tudo com uma atenção educada, respondendo com monossílabas e meios sorrisos. Enquanto observava a cidade deslizar pela janela do táxi, havia algo hipnótico em Recife, uma energia que ele não sabia nomear ainda, mas que sentia vibrar no ar como uma frequência constante. A cidade parecia estar sempre acontecendo, sempre em movimento, sempre produzindo algumas coisas novas a cada esquina dobrada. O sobrado de Casa Forte era uma construção antiga de paredes grossas e janelas altas, pintado de amarelo com detalhes em branco, cercado por uma pequena área com um pé de mangueira, que estendia seus galhos sobre a calçada como um guardião tranquilo. A proprietária, Dona Conceição, uma senhora de 60 e tantos anos com cabelos completamente brancos presos em um coque firme, o esperava na porta com as chaves nas mãos e uma expressão que misturava simpatia com aquela desconfiança natural de quem aluga um apartamento para um desconhecido. Ela mostrou o apartamento com eficiência e poucas palavras. A cozinha com fogão de 4 bocas e geladeira. O quarto de tamanho razoável, com cama de casal e guarda-roupa de madeira escuro. A sala com 2 móveis simples e uma janela que dava para a rua. O banheiro, com piso de azulejo azul, tudo limpo, tudo funcional, tudo impessoal como um espaço esperando para receber a personalidade de quem fosse morar nele. Quando Dona Conceição foi embora, Marcelo ficou parado no centro da sala por alguns minutos, ouvindo o barulho da rua entrar pela janela aberta, a música do carnaval, as conversas, o som distante de uma banda. Depois, com movimentos cuidadosos e preciosos, abriu a mala grande e começou a organizar seus pertences. As roupas foram para o guarda-roupa. Os livros técnicos foram empilhados sobre a mesa da sala. Os documentos foram guardados em uma pasta que ele colocou dentro da gaveta do criado mudo e, no fundo da mala, envoltos em papéis e panos dobrados, estavam alguns objetos que ele guardou em uma caixa de madeira, que trancou com um cadeado pequeno e colocou no alto do guarda-roupa. Só um tempinho, galera.
Naquela noite, Marcelo não saiu. Esqueceu uma lata de atum que havia comprado em uma mercearia perto da rodoviária. Comeu com pão dormindo, que Dona Conceição havia deixado em cima da pia como um gesto de boas-vindas, e foi dormir cedo ouvindo o som da cidade em festa do lado de fora. Dormiu um sono pesado, sem sonhos, que ele pudesse lembrar pela manhã. Na manhã seguinte, acordou com o sol entrando pela janela com barulho de passos no andar de cima, que segundo Dona Conceição era ocupado por um casal de professores aniversários chamados Robert e Lúcia. Marcelo preparou café com pó que havia no armário da cozinha. Sentou na sala com uma xícara e um dos seus livros técnicos e passou a manhã entre a leitura e a observação tranquila da rua lá embaixo, onde o fluxo de pessoas já era intenso mesmo cedo. Foi nessa manhã que ele começou a notar. Era uma percepção vaga no começo, do tipo que a maioria das pessoas simplesmente ignoraria ou atribuiria a uma coincidência qualquer. Um homem parado do outro lado da rua que olhava na direção do sobrado com uma frequência ligeiramente superior à que seria natural para alguém simplesmente esperando alguma coisa. Uma janela no prédio em frente que se abria e fechava em movimentos que pareciam corresponder aos seus próprios movimentos dentro do apartamento. Mas Marcelo não era a maioria das pessoas, e seu modo de observar o mundo havia sido treinado durante anos por um instinto que ele tentava agora deixar enferrujar por falta de uso. Ele fechou o livro, levou a xícara para a pia e voltou para a janela com uma xícara nova de café, desta vez ficando ligeiramente atrás da cortina de modo que pudesse ver sem ser visto com clareza. O homem do outro lado da rua ainda estava lá. Usava calças de linho bege e uma camisa xadrez de manga curta. Carregava uma sacola de feira e fumava um cigarro com aquela lentidão estudada, de quem finge ter todo o tempo do mundo. Mas seus olhos, quando achavam que ninguém os observava, voltavam sempre para a fachada do sobrado amarelo. Marcelo se afastou da janela, foi para o quarto e ficou parado no centro do espaço por um longo momento. Depois respirou fundo, disse para si mesmo que estava sendo paranoico, que era o primeiro dia em uma cidade nova e que qualquer pessoa nova em qualquer lugar tende a haver padrões onde não há nada além de coincidência. E voltou para a sala para terminar o café e o capítulo do livro. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. Mas na tarde daquele mesmo dia, quando desceu para comprar mantimentos em uma mercearia que Dona Conceição havia indicado, notou que o homem da camisa xadrez havia sido substituído por uma mulher jovem, com cabelos presos e uma revista nas mãos que ela segurava sem parecer estar realmente lendo. E quando Marcelo fez o caminho inverso de volta para o sobrado, a mulher o seguiu com os olhos por toda a extensão da calçada até ele entrar no portão. Só um tempinho, galera.
Aquela noite, sentado à mesa da sala com uma folha de papel na frente, Marcelo começou a anotar, com a letra pequena e ordenada que havia desenvolvido ao longo de anos de relatórios técnicos, tudo o que havia observado desde a sua chegada, datas, horários, descrições físicas, comportamentos específicos. Quando terminou, ficou olhando para a lista por um tempo e depois dobrou o papel e guardou no bolso da camisa, bem perto do peito. Ele havia fugido de São Paulo exatamente para evitar esse tipo de situação. Havia passado os últimos 2 anos construindo cuidadosamente uma nova identidade funcional, legítima e completamente desvinculada das atividades que havia exercido durante 15 anos antes disso. Um emprego na escola técnica, o apartamento alugado por uma correspondência, a mudança para uma cidade de 2.000 quilômetros de distância. Tudo havia sido calculado com a precisão de quem sabe como pensar de forma estratégica, porque passou anos sendo pago para isso. E ainda assim, ali estava ele, 24 horas após chegar em Recife, com a nítida sensação de que alguém sabia exatamente onde ele estava. A escola técnica onde Marcelo começaria a dar aulas na semana seguinte ficava a uma distância razoável do apartamento, mas ele decidiu, nos dias de carnaval, que ainda restavam antes do início das aulas, fazer o caminho até lá a pé, explorando o bairro e os arredores. Era uma estratégia dupla, conhecer genuinamente a cidade nova onde pretendia viver e ao mesmo tempo mapear as rotas possíveis, os pontos de referência, as saídas e entradas de cada rua. Esse velho hábito que havia tentado abandonar, mas que seu corpo parecia executar de forma automática e independente de qualquer decisão consciente. Boa Vista era um bairro de edifício misturado com sobrados antigos, com aquelas calçadas largas de pedras portuguesas. De Recife herdara a sua história colonial, e com aquela luz específica de Nordeste que deixava tudo com uma claridade quase real no meio do dia e uma suavidade dourada no fim da tarde. A escola técnica ficava em um edifício de 3 andares que havia sido uma casa grande no passado, com janelas de madeira trabalhada e um jardim inteiro visível por um portão de ferro sempre aberto durante o horário comercial. O diretor Augusto Ferreiro recebeu-o com um aperto de mão entusiástico e o apresentou para alguns dos professores que trabalhavam no turno da manhã. Todos aparentemente encantados em conhecer o especialista vindo de São Paulo, que iria finalmente dar consistência às aulas de eletrônica avançada e comunicação por radiofrequência, uma área que a escola tentava devolver há anos. Marcelo foi gentil, profissional, respondeu perguntas sobre seu currículo com as respostas que havia preparado e praticado. E se saiu muito bem nesse desempenho que, afinal, não era completamente fictício. Ele realmente sabia tudo aqui sobre eletrônica e comunicação. Apenas havia aprendido essas coisas em contextos que preferia não mencionar. De volta ao apartamento, 2 dias depois de sua chegada, encontrou pela primeira vez os vizinhos no andar de cima. Roberto era um homem alto e magro com barba cerrada e óculos de aro fino, professor de História da Universidade Federal, e Lúcia era uma mulher de aparência tranquila e sorriso generoso, que ensinava literatura em uma escola particular. Só um tempinho, galera.
Os dois desceram quando ouviram Marcelo entrando no portão e se apresentaram com uma cordialidade que parecia genuína, oferecendo café e perguntando se ele precisava de qualquer ajuda para se instalar. Marcelo os aceitou com cuidado, respondendo perguntas sobre de onde vinha e o que faria em Recife com aquela mistura de honestidade parcial e omissão estratégica que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Recife não havia sido o refúgio tranquilo e sem história que ele havia ingenuamente imaginado quando comprou a passagem de ônibus em São Paulo. A cidade havia sido, em vez disso, o lugar onde ele havia precisado finalmente enfrentar o que havia trazido consigo não apenas na caixa de madeira, o guarda-roupa, mas em camadas mais profundas que tinham a ver com quem ele era, e com o que havia feito e com o que ainda queria ser. E talvez, pensou Marcelo olhando para os pombos nas grades do sobrado em frente, talvez fosse esse um recomeço de verdade. Não uma fuga para um lugar sem complicações, porque esse lugar não existia, mas uma chegada a um lugar onde as complicações podiam finalmente ser nomeadas, trabalhadas, resolvidas, onde a caixa podia ser aberta não às 3 da madrugada com a luz apagada, mas à luz clara de uma manhã com café passado e pombos nas grades e o cheiro de pão vindo de alguma padaria que ele ainda não havia descoberto, mas que estava, com toda certeza, ali em alguma esquina esperando ser encontrado. E esse foi o nosso resumo sobre esse filme. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Cine Show. Ative o sininho e deixe seu like. E você que já se inscreveu, seja bem-vindo e até mais.